gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa tarde! Gente, eu amo esse Instagram, que a gente pode pôr um filtro e aparecer aqui plena. Queria um filtro desse na vida, vocês não queriam, não? De não precisar se maquiar, de só colocar o filtro e já ir? Olha só, eu tenho uns 20, 30 minutinhos aqui e eu queria abrir aqui pra gente conversar, pra que a gente possa tirar dúvidas sobre o soninho, tá? Podem ir me mandando as perguntas que vocês têm. Eu preciso saber a idade dos bebês de vocês, porque senão eu não consigo ajudar. Lembra que no primeiro ano de vida muda muito, então eu preciso de saber a idade. Hoje eu falei lá que a gente ia conversar nos stories sobre soneca, que é um ponto muito importante e muitas vezes eu percebo que não é dado tanta atenção, tá? Mas é muito importante. Depois eu vou lá nos stories pra falar, pra poder deixar salvo nos destaques, tá? Olha só, já vi uma pergunta aqui. Tem que estar colado aqui, senão eu não enxergo, gente. A pessoa é míope. Oi, a Ana. 1 ano e 4 meses, não dorme a noite toda, mama peito. O que fazer? Ana, quando eu olho pro sono, eu preciso pensar assim. É como se fosse um quebra-cabeça. Não dá pra gente olhar para uma coisa específica, tá? E não olhar para um conjunto, para não olhar para um bebê como um todo. O que a gente pensa com 1 ano e 4 meses? É um bebê que provavelmente esteja fazendo uma soneca só, né? Se não estiver fazendo uma soneca só ainda, tá bem quase passar para essa transição de uma soneca só. Então isso precisa estar muito bem ajustado, né? Essa rotina muito bem ajustada, esse gasto de energia muito bem ajustado, porque nós estamos numa fase onde o bebê, a criança, né, de 1 ano e 4, ela tá gastando muito menos energia, porque a gente tá mais dentro de casa, tendo que dividir a atenção entre trabalho e às vezes a criança. Então também é um ponto que a gente tem que olhar. E depois a gente tem que pensar o seguinte: o sono ele é cíclico. Se a criança sabe adormecer mamando, cada vez que essa criança acordar, o que ela precisa? O que é seguro para ela? Ela precisa mamar para voltar a dormir. E uma criança de 1 ano e 5 meses não tem mais necessidade de fome durante a noite. Ela tem sim um hábito, uma forma que ela desenvolveu para relaxar e adormecer. E isso precisa ser mudado. Então a minha sugestão para você é: mude a forma do seu filho adormecer. Traga o colo. Traga o aconchego, traga o balanço. Vai ter uma resistência, bem provável que tenha, tá? Do seu bebê, mas você vai trazer um colo com balanço, você vai estar ali junto, você não vai negligenciar em momento nenhum emoção, mas você vai ofertar uma nova forma do seu bebê adormecer para então ir trocando até que o seu bebê vá mais acordadinho pro berço e consiga emendar os ciclos de sono. A criança aprende, bota isso na cabeça, tá? A criança aprende por repetição. O que a grande maioria dos pais erram é porque o dia que eu tô descansada, eu vou lá e tento. O dia que eu tô cansada, eu falo: ai meu Deus, hoje eu não vou aguentar. E aí eu faço da forma que eu sempre faço, que acaba sendo a forma mais fácil, que é ofertando o peito, que tem menos resistência. Aí eu não consigo mudar. Entendem o que acontece? A grande maioria dos pais que eu vejo é isso, gente. Vou voltar lá, tá? Porque subiu todas as perguntas. Então a Ana eu já respondi. Aí tem a Vanessa, filha na soneca, 1 ano e 3 meses, faz soneca, só faz uma soneca após almoço, dura 1 hora, 1 hora e meia. Graças às suas dicas, estou conseguindo fazer as sonecas, mas os despertares noturnos ainda tem bastante. Vanessa, já estamos caminhando, vai, já temos um passo pra frente aí, hein? Tô feliz já com você. O despertar noturno, ele pode ter a ver com a forma do adormecer, pode ter a ver com... Você tá tendo disponibilidade com a sua filha, tempo de qualidade, está separando uma hora no dia onde você senta e enche esse copo emocional dela, que é um ponto muito importante, que a gente não pode não olhar para isso.
Uso de tela, tá? Obviamente, gente, que vivendo essa pandemia, uma criança de 1 ano e 3 meses, muitas vezes a gente permite o uso de tela, mas está sendo bem controlado, não tá acontecendo de forma excessiva e nem, né, que seja aí 2 horas antes do adormecer. E essa forma de dormir, ela tá conseguindo explorar o berço, ela sabe que ela vai dormir ali, ela sente que aquele lugar é seguro, você passa essa mensagem para ela, Mas você já teve uma baita de uma evolução, né? A Cris, como criar rotinas com recém-nascido? Olha só, gente, o sono do recém-nascido é um sono extremamente fragmentado, né? A criança dorme super, dorme muito mesmo, mas é sempre sonos curtinhos. Então, o que é importante? O que eu gosto muito de dizer? Mãe, é uma sementinha que você está colocando ali para que a gente possa regar, para que possa crescer. Bons hábitos é isso, bons hábitos de sono. Então, o que eu preciso pensar? Essa criança precisa ser ninada? Essa criança precisa todas as vezes antes de dormir mamar? Não. Quando eu enxergo isso e eu vou incentivando e eu vou encorajando esse bebê a ficar no berço, quando eu vou criando, eu entendo que mais ou menos a cada 45 minutos esse bebê precisa dormir e eu vou ofertando esse sono de forma saudável, onde esse bebê não vai estar extremamente cansado, gente. A criança, ela aceita com muito mais facilidade o sono. E ela vai criando ali um bom relacionamento com o sono, com um recém-nascido de dias, igual você está falando. Como que eu faço para remeter a lembrança do útero materno? Gente, o charutinho, o escurinho, o ruído branco. Tem uma live que ficou salva com o Dr. Vitor, ele é fisioterapeuta osteopata, e ele explicou assim sobre várias, a questão da cólica, ele explicou como é que pode fazer massagem para cólica, ele explicou como é que a gente faz para ir integrando o reflexo de Moro para essa criança não acordar por conta do reflexo. Então, são várias informações que você precisa ir juntando, colocando em prática para que o sono, para que a criança vá criando um bom relacionamento com o sono. Mas não é ter a expectativa de que um bebê recém-nascido vá dormir a noite toda, né, gente? O estômago desse tamanho, o bebê ainda precisa acordar para mamar, para se sentir seguro, para estar junto ali com a mãe, né? Isso é muito importante, tá? Bebê de 12 dias, como cuidar do sono durante o dia para não atrapalhar o sono da noite? O bebê de 12 dias dorme muito durante o dia. O que a minha orientação não deixe passar de 3 horas dormindo de forma sem ser interrompido para mamar. Porque se não fizer essa demanda de leite no dia, vai fazer quando, gente? Na noite. Então a gente precisa ir direcionando. E um outro ponto que eu bato muito em cima é: exponha o seu filho à luz do sol. É dessa forma que a criança consegue ir regulando o relógio biológico, consegue entender que é dia. Isso é muito importante, tá? A Sofia, bebê de 5 meses, dorme a noite inteira, mas umas sonecas de 30 a 40 minutos. Não consigo aumentar as sonecas, já fiz de tudo. Faz 4 sonecas. Sofia, fazer de tudo é uma grande questão, sabe? A gente precisa fazer uma coisa e fazer o tempo todo essa coisa. Isso é um ponto muito importante. 5 meses é um momento realmente de muita luta pro sono, é um momento onde a criança está enxergando muito mais em volta, é aquele momento onde é desafiador, o sono profundo ele tem mais estágios, a criança tem mais micro despertares. Qual é a minha sugestão? Alongue no colo quando necessário. 30 minutos é curta a soneca, eu gosto de soneca de 40 minutos, 1 hora para essa faixa etária. Então deu uma soneca de 30 minutos, fica alerta, tá próximo de 30 minutos, entra no quarto, ajuda. A princípio tenta ajudar no próprio berço, dá tapinha na bundinha, põe a mão sobre. Se vê que não vai funcionar, traga pro colo e sim, alongue essa soneca no colo. Obviamente que junto com isso, você precisa trabalhar a forma dessa criança adormecer para ir gerando mais autonomia e ela ir conseguindo emendar os ciclos de sono sozinho, tá? É óbvio que assim, né, eu não falei aqui, mas você falou já que você já tentou de tudo, mas tem que cuidar do ambiente, cuidar do escurinho, do ruído branco, do fresquinho, tá? São pontos que são bem importantes. A Dani, bebê de 11 meses, se dormir no peito, eu acordar antes de ir pro berço, melhora a autonomia? Ai, Dani,
precisa do peito pra relaxar, né? A minha orientação é assim, ó, pô, imagina lá, tô dormindo, tô capotada dormindo, e alguém vem me acordar pra me pôr no berço, não sei, parece que eu não gosto disso. Eu gosto assim, ó, vamos trocar a ordem da rotina, dá o peito, dá um banho, depois vai pro quarto, cria uma nova forma de adormecer, cria um novo vínculo ali com esse bebê, traz esse bebê pro colo, dança com esse bebê, canta pra esse bebê, é uma primeira troca, óbvio que vai demorar, óbvio que vai levar tempo, mas é um momento importante. Sei, eu não gosto da ideia de, pô, a criança dormindo e você vai lá e acorda. Não me sinto confortável, tá? Em dizer pra você se isso vai melhorar a autonomia. 13 meses, dorme na nossa cama e mama muitas vezes de noite. Como fazer ele conseguir readormecer sozinho sem mamar, mas continuando na nossa cama? É possível? Eu acho que é possível, inclusive eu já trabalhei com famílias assim, tá? A questão é, se essa criança precisa fazer a sucção com 13 meses para adormecer, isso precisa ser mudado e isso precisa ser olhado. Como que você pode fazer? Minha sugestão seria, não dê mais mamar deitada. Todas as vezes, independente se vocês estiverem na cama compartilhada ou não, todas as vezes que precisar de amamentar, eu vou sentar. Pô, Fer, mas é cansativo. Sim, gente, é um processo. E eu não disse que seria fácil, né? Porque se você der mamar deitada, gente, com certeza, se você der mamar deitada, a sua filha vai dormir mamando, você não vai ver, vai dormir também. Se você tá querendo essa transição, essa mudança de não adormecer mamando, minha sugestão de mamar sentada. Quando você vê que ela vai relaxando, vai tirando ela do peito, vai ajudando ela a adormecer a princípio no seu colo, para depois ela ir cada vez mais acordada pra cama. O que me faz sentido da cama compartilhada é a proximidade. Então essa criança ela precisa saber deitar na cama, virar para um lado, virar para o outro e saber pegar no sono, tá? Mas o fato de estar próxima gerar segurança para ela e ela conseguir dormir bem e funcionar para essa família, né? Não o fato dela fazer, eu brinco com isso, mas é sério. Eu brinco assim, ó, não o fato dela fazer open bar, né? Porque é o que acaba fazendo na cama compartilhada. Gente, tô falando isso porque eu fui essa mãe, entendeu? Eu fui a mãe que até 8 meses da Diana fiz cama compartilhada. Fiz cama compartilhada porque era a única forma que eu sabia, era a única forma que dava e tá tudo bem. Quando a mãe me pergunta, é errado, então, dar mamar a noite toda e tocar cama compartilhada? Para. Tem certo e errado, tem a maternidade de cada um. Como funciona isso pra você? Como você tá no dia seguinte? Qual é a sua disponibilidade emocional depois de acordar a noite inteira pra dar mamar pro seu filho? Como o seu filho acorda no dia, né, no dia posterior a essa noite? Ele acorda bem? Ele não é uma criança que tá sempre irritada? Ele é uma criança que tá bem, que consegue se desenvolver bem, que se alimenta bem, que brinca bem? Ou não, o sono aí é custoso? Eu preciso avaliar, não tem certo e errado, tem o que está acontecendo ali, tem aquela hora que a mãe resolve fazer a mudança, tem a hora que eu olho pro meu filho e eu vejo que não tá mais legal, sabe? É nisso que eu acredito, não tem regra, é maternidade, né? É igual casamento, cada um tem que construir, a gente precisa ter ferramentas, mas cada um tem uma crença, tem a sua dor, e isso é muito preciso ser respeitado, né? A Paula... Bebê de 4 meses e 25 dias. Dorme às 20 horas, acorda 23 ou meia-noite, mama depois às 3 e depois às 5. Ah, Paula, tá bom o horário, tá mamando 2 vezes na noite. Aí a minha sugestão é a seguinte, 5 horas da manhã é perrengue, porque tem a queda da melatonina. Você tá cuidando do ambiente? Tá tudo escuro, tá tudo ruído branco, porque assim, ó, passarinho cantando lá fora, a criança acorda, gente. É isso. Então é o horário que o sono tá super leve pra criança despertar pra vida, né? É fisiológico isso. Tá sendo cuidado desse ambiente? E uma outra questão é, Fê, já tô tentando alongar e não consigo. O que eu faço? Eu, particularmente, colocaria teu filho pra dormir mais cedo, sem medo. Colocaria pra dormir às 7, pra cumprir pelo menos 10 horas de sono noturno, que dariam às 5 da manhã. E ainda assim eu tentaria alongar pra pelo menos 6 horas da manhã, tá? Cuidando do ambiente, ajudando com o colo, não saindo do quarto, mostrando que ainda é noite. E sim, os horários não tão ruins, mas volto naquilo. A forma de adormecer tá gerando independência? Isso é importante, tá? Independente de como tá o sono, a gente conquistar isso. Bebê de 4 meses, a Ju perguntou, bebê de 4 meses, difícil de entrar no sono
profundo das sonecas, se assusta com qualquer barulhinho e já desperta, mesmo com ruído branco. À noite dorme bem, acorda 2 vezes para mamar. 4 meses ainda tem o reflexo de Moro, né? E aí o que acontece? Peraí, gente. Tem alguns bebês que tem esse reflexo até 6 meses, tá? Tem alguns que com 4 já vão perdendo. Esse se assusta tem muito a ver com o reflexo de Moro. Então, qual é a minha sugestão? Primeiro, tá respeitando a janela de sono? Quanto mais cansado tiver esse bebê, mais difícil vai ser dele relaxar para dormir. Esse é um ponto muito importante. Às vezes você tá deixando essa janela de sono passar demais e aí quando você tá levando o seu bebê para adormecer, sabe o que tá acontecendo? Ele tá muito cansado e aí ele não consegue relaxar e aí ele espasma e tem um reflexo. Então esse é um ponto importante. Entender a janela de sono e respeitar essa janela de sono. O Vitor, lá tá salvo a live, ele ensinou um movimento para integrar o reflexo de Moro, que é pegar o bebê no colo, dar uma volta de 360 e depois dar outra volta de 360. Assiste a live, tá lá, acho que no perfil dele também tem vídeos. Faça isso. Ajustando as janelas de sono é fisiológico, gente, faz parte do desenvolvimento da criança. Esse reflexo, ele vai se integrar, tá? A Rafaela, bebê de 1 ano e 6 meses, faz uma soneca no meio do dia, acorda 7h30 e dorme 8h30. Ritual de sono noturno, ele mama peito e depois vai pra cama, rola e dorme. E às vezes dorme mamando, porém acorda muito ainda. Rafa, então, o que acontece é o seguinte, muitas mães conquistam o primeiro adormecer da noite. Vai lá, consegue colocar a criança no berço para que ela consiga relaxar e adormecer, né? Ou na caminha, belezinha. Mas depois, sempre que a criança acorda, vai lá e volta pro peito pra a criança conseguir voltar a dormir. Então, às vezes, a criança até sabe adormecer, mas ela tem pelo um hábito que toda vez que ela acorda, ela mama pra emendar os ciclos. Por que eu tô falando isso? Eu atendi recentemente, já atendi vários, tá? Dessa mesma forma, várias famílias assim. Mas recentemente eu atendi uma família assim, que na casa, na creche, deitava no colchonete e pronto, sabia dormir na creche. Quando era à noite com a mãe, no primeiro momento a mãe tava firme. A mãe falava, não, você não vai dormir mamando não. A mãe se posicionava, tirava do colo, aconchegava, colocava na cama, rolava, dormia. Mas, no meio da noite, gente, a gente tá cansado, a gente quer resolver as coisas da forma mais rápida possível, com certeza, né? E era onde a mãe, todas as vezes que a menina acordava, voltava ela pro peito. E aí, criava-se ali uma rotina no meio da noite. Então, minha orientação é firme. Quando você precisar aconchegar sua filha no meio da noite, aconchegue com o colo, aconchegue com o carinho. Fer, mas eu tô muito cansada. Sim, eu sei, mas algumas noites, pra você sair do meio desse ciclo, você vai ter que firmar o pé. Eu falo isso pra mãe na consultoria. Primeiro eu falo, eu pego na sua mão, mas eu não faço por você, é você que tem que fazer, tá? Infelizmente, eu pego na sua mão, eu vou junto, tá? A gente trilha junto. E o segundo ponto que eu falo é assim, nesse processo de consultoria, quando a gente vai ajustar uma coisa, quando a gente vai construir um hábito, não é pra dormir melhor, né? Nesse momento, a mãe não vai dormir melhor, a mãe vai dormir menos do que ela estava dormindo, porque ela vai ter que gastar energia fazendo algo que é diferente, até essa criança repetir e aprender. Não tem outra forma. Então eu tenho que estar disposta, quando eu quero ajustar o sono do meu filho, a por um tempo dormir um pouco pior, pra depois dormir melhor, porque eu tô construindo algo. É o exemplo clássico. Eu quero emagrecer, tô na luta, gente, pra isso. Mas eu tenho consciência de que, vira e mexe, tô furando minha alimentação, vira e mexe, tô comendo o que não deveria. Vai funcionar? Não vai, né? Adriana, a Vanessa, sim, muita evolução, só tenho a agradecer. Adriana, meu bebê tem 4 meses, acorda 2 vezes pra mamar e dorme novamente. Acho ok, sim, mas voltei a trabalhar, ela vai ficar na escola pela manhã. Como organizar a rotina se ela não vai ficar comigo? Normalmente, Adriana, na creche tem horários também, tá? Pra ser feito as sonecas.
Eu sempre oriento os pais, sabe? Se possível, ir conhecer. Quando a gente vai colocar nosso filho na creche, a gente vai lá conhecer qual é o tipo de alimentação que é dado, né? Eu vejo assim na escola da Diana, eu gosto de saber qual. Agora nós estamos sem aula aqui. Na minha cidade ainda não voltou às aulas, gente. Tá fácil não, mas tudo bem, tamo aí, né? Enfim. Na época, né, que tinha aula, eu gosto de saber o que ela se alimenta, o que ela come na escola, qual é o tipo de alimento que é dado. Eu acho isso importante. E pro sono também é importante. Aonde minha filha vai dormir? Existe um espaço reservado para que ela dormeça? Por que é importante ter isso na creche? Um espacinho reservado, um quartinho escurinho, a salinha do soninho, e vai ser conduzido lá. Obviamente que nas primeiras semanas ela vai sentir isso, não tem como não sentir. E você, como mãe, também vai sentir de ter que voltar a trabalhar, e a gente tem que acolher essa dor. A gente tem que conversar com a criança, a gente tem que separar tempo de qualidade para quando você estiver junto com ela. Isso é muito importante. Talvez nos primeiros dias impacte, sim, o soninho dela, mas depois logo ela vai conseguindo criar essa rotininha de sono também lá na escola, tá? Não sei se você conseguiu ir lá na escolinha, conhecer e ver como que vai ser conduzido lá. É um ponto bem importante, tá? Quando posso começar a rotina do sono? Eu tenho uma bebê fazendo 8 semanas. Você pode começar desde já, tá? A criar um ritual. Óbvio que você não pode esperar tanta previsibilidade, porque é um bebezinho que acabou de nascer, que ainda tem cólica às vezes, que tá aprendendo a mamar, que tá aprendendo um monte de coisa dentro da cabecinha dele, mas criar rituaizinhos. Depois de determinada coisa é hora de dormir. Todas as vezes que for dormir, a gente entra no quarto, apaga a luz, liga o ruído branco, é hora da sonequinha, sabe? E criando esses rituais para a criança ir se sentindo segura, que depois de determinada atividade, então é hora de relaxar para adormecer, né? Isso é muito importante, porque aí cada vez que ele conforme ela vai crescendo, ela entende que depois daquela sequência é a hora dela relaxar e dormir. Eles passam por fases, a criança. Fases onde eles ficam um pouco mais resistentes, fases onde eles estão menos resistentes. O que é importante? Mesmo na fase onde a criança tá mais resistente, eu ter essa consistência. E eu entendo que você gostaria de estar brincando, mas nesse momento é hora da gente relaxar. Mamãe tá aqui. O grande problema é que às vezes a gente entra no quarto por 5 minutos e a criança cria uma resistência e a gente já sai. Ai, tá chorando porque não tá com sono. E a criança tá pingando de sono. O que na verdade estava faltando é um pouco de repetição e de consistência ali no quarto, né? Meu bebê de 8 meses só dorme mamando no peito. Sei que é preciso mudar isso. Se for o seu momento, sim, Zane. É muito momento da gente isso. Porque não é uma mudança fácil. É uma mudança que exige muita consistência, tá? Eu fiz essa mudança de sono da Diana com 8 meses também. Gente, foi assim, bem perrengue na época. Hoje ainda falei sobre isso. Eu tava na... Diana tinha 8 meses, eu amamentava ela em livre demanda e uma noite assim ela acordou 10 vezes, ela ia pra minha cama e às 10 vezes ela vinha pra sugar, ela só sabia dormir mamando ou então ela dormia dando volta de carro. E aí eu acordei e falei, chega, não dá mais, eu não tenho mais. No dia seguinte eu tinha que ficar com ela, eu tinha que trabalhar, eu não tinha mais disponibilidade emocional mesmo, sabe? Era muito difícil, assim. E aí eu saí, comprei uma lata de fórmula e disse, olha, né, João, falei pro João, você vai dar a fórmula pra ela porque não dá mais. Obviamente que ela não mamou a fórmula, né, e também foi aquele show, eu fiquei super chateada, super frustrada. Foi aí que no dia seguinte eu falei, não, eu vou estudar e eu vou entender o que eu preciso de fazer pra que eu possa ajustar o sono dela, porque ninguém mais tá tendo qualidade. E aí eu fui entender sobre ambiente, eu fui entender sobre rotina, eu fui entender sobre consistência, eu fui entender que sim, que ela ia chorar porque eu tava mudando um hábito, que ia haver protesto, se não houvesse protesto aí que eu precisaria ficar preocupada, mas que eu ia estar ali, que eu não ia negligenciar, que eu não ia colocar ela no berço e sair do quarto, e que eu precisava nesse momento estar segura, né, não, eu entendo que você tá protestando porque você queria dormir mamando e você vai dormir no meu colo, mas eu tô aqui, ó, vou te dar um colinho apertadinho e eu tô aqui junto com você. E eu vou respirando, eu vou conseguindo passar calmaria pra você, né? É um processo, tá? É um processo que ele não é rápido, mas que ele é importante.
tá? Ele é muito importante para a saúde de todo mundo. Open bar, não tô aguentando marcar. Open bar não dá, gente. Não dá. Fer, dou uma sentada na cama toda vez e ele mama mesmo assim. Ele vai pra cama antes de dormir e dorme sozinho, porém acorda muito, mesmo assim. O que fazer? Delimita a mamada, então. Eu vou delimitar 2 mamadas. Eu não lembro mais a idade do seu bebê, Rafa, mas eu sei que já é maiorzinho, né? Não tem necessidade de mamar mais do que 2 vezes na noite. Já tem introdução alimentar, né? Enfim. Bebê de 3 meses faz sonecas durante o dia, mas à noite o primeiro sono não passa de 5 horas, na maioria das vezes até menos. Cuido do ambiente, mas ele não passa disso. 3 meses tem muita questão ainda do reflexo de Moro, né? O que pode estar atrapalhando. 4, 5 horas de primeiro bloco não é ruim. O que pode ser trabalhado nessa fase, eu não sei como é que você faz o momento do adormecer. Existe ainda balanço, ou esse bebê ainda sai do peito acordado? É algo que dá para ser mudado, que pode gerar um ciclo mais longo, tá? Bebê de 1 ano e 1 mês, dorme às 20 horas. Mama, acorda 24 horas para mamar. Depois às 3, bebê de 1 ano e 1 mês, dorme às 20 horas com mamar, acorda às 24 para mamar, depois às 3, depois às 6, acorda em torno das 8, às vezes tira a soneca pela manhã e pela tarde, às vezes somente pela tarde. Kátia, aí deve ter uma forma de adormecer, né, que tá envolvida, porque com 1 ano e 1 mês, seu bebê não precisaria mais mamar todas essas vezes, né? É aquilo que eu falei, de ir trocando, trazendo pro colo, para depois aos poucos tirando o balanço, para então depois direcionando para o berço cada vez mais acordado. Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo, tem muita gente aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um horário agora que eu tenho horário agora 2h30, eu preciso me alinhar aqui pra eu dar uma consultoria. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir caixinha de pergunta. Vou deixar a caixinha de pergunta aberta lá. Quem eu não respondi aqui, corre e manda lá, tá? E eu prometo que essa semana eu vou vir mais algum dia, não sei, eu vou olhar na minha agenda qual é o dia que eu tenho esse horário pra gente conversar aqui, tá? É um horário que eu gosto e que eu vi que vocês têm a disponibilidade, tá bom? Beijo! Obrigada por todo mundo que tá aqui.